buscando a Deus em oração e trazendo também uma ministração da palavra de Deus, ok? Enquanto você vai enviando para mais pessoas que vocês sabem que não conseguem dormir, então podem receber uma palavra de consolo nessa madrugada. Pessoas que estão trabalhando, mas conseguem estar ligados no áudio junto conosco. Então você é o meu convidado a ser um missionário e alcançar pessoas. Enquanto você chama pessoas, enquanto as pessoas estão entrando, eu quero falar aqui para vocês a respeito da nossa obra ali em Moçambique e na África, onde estamos construindo um abrigo para mais de 200 crianças, quase 300 crianças, e um abrigo que vai abençoar a vida desses órfãos. São órfãos que perderam seus pais, perderam mãe e perderam também toda a sua família. Não tem ninguém por elas. E por isso nós estamos ajudando, nós estamos estendendo a mão para esse povo abençoado, um povo querido, um povo em que nós temos amado. Nós aprendemos a amar esse povo aí na África, ok? Então tá aí, você que quer ajudar nessa obra, você pode entrar em contato conosco. Ainda precisamos de ajuda, ainda não terminamos o abrigo. Nós gostaríamos de ter terminado no dia de ontem, mas não foi possível. Precisamos da sua ajuda. Você pode entrar em contato com a gente aí nas redes sociais, mandando um direct, ok? Aqueles que conseguirem pegar o número do WhatsApp, pode mandar o WhatsApp. Nós precisamos da sua ajuda. O reino de Deus precisa de você, ok? Vai mandando para mais pessoas. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Nós temos ministrado há 2 dias uma palavra de bênção e palavras a respeito do Espírito Santo de Deus. A palavra direcionada para hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 4 e o verso de número 8. O verso de número 4 está escrito assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes tenha dito. João batizou com água no deserto, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso de número 8, ele diz, a palavra de Deus diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Algumas versões trazem a expressão até os confins da terra, lugares remotos, lugares distantes, lugares que nem se imaginava que existiria, lugares que você nem sonha que existe uma pessoa. Esses são os lugares longes, são os lugares distantes, considerados até os confins da terra. Quando o nosso Senhor Jesus deu esta instrução aos discípulos, aos seus apóstolos, às pessoas que ali estavam com ele na sua jornada, Jesus estava dizendo que eles precisavam ficar em Jerusalém. A expressão que eu quero usar agora para você ficar em Jerusalém é permanecer na obediência à palavra de Deus. Jesus havia dado uma instrução: vocês precisam ficar em Jerusalém. Existem pessoas que buscam tanto a presença do Espírito Santo, existem pessoas que buscam
o batismo com o Espírito Santo e muitas das vezes parece estar tão distante, parece que não consegue alcançar o objetivo e receber o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho uma instrução para a sua vida nessa madrugada, onde eu havia dito ontem que eu iria ensiná-los a se aproximar um pouco mais do Espírito Santo. E ao aproximarmos do Espírito Santo, recebemos dele uma carga de poder, uma carga de sabedoria, de conhecimento, uma carga do alto dos céus que nos fortalece e nos ajuda a enfrentar as lutas do dia a dia, nos ajuda a ir avante, nos ajuda a conquistar. Eu quero dar um exemplo aqui sobre a vida de um dos juízes da Bíblia. Seu nome é Sansão e a Bíblia diz que Deus o separou desde o nascimento como nazireu e ele não podia cortar o cabelo. Nós conhecemos a história. Ele não podia se contaminar com determinadas coisas. Mas diferente do que as pessoas pensam, diferente do que as pessoas acreditam, de que Sansão era 100% forte, 100% aquele homem poderoso, não é verdade, porque a própria Bíblia diz, vocês vão ver no livro de Juízes, que de quando em quando, ou seja, de vez em quando, numa necessidade específica, o Espírito de Deus vinha sobre Sansão e o enchia de força. E então ele fazia atos que um ser humano normal não conseguia fazer. Eu vi que entrou aqui o pastor José Lucas. O pastor José Lucas é o pastor, nosso companheiro, nosso amigo, aquele homem guerreiro, um exemplo de homem de Deus, que eu tenho agora como referência, que está na África, que está ali na sua terra, em Moçambique. A obra que eu tenho anunciado a vocês sobre a construção do abrigo para as crianças. E nós precisamos, com urgência, terminar este abrigo. Eu tenho pedido a Deus um milagre. Nós temos aguardado algumas coisas que estão amarradas ainda e pedimos que você nos ajude a interceder por isto, para que a gente consiga obedecer esta ordem do Senhor Jesus, que é o de anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. Um abraço, meu querido pastor Lucas, de Moçambique, da África. Deus continue honrando, continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Gente, vocês não têm noção do que Deus está fazendo ali na África. E este homem será usado, será a boca de Deus. Inclusive, o nome dele é Lucas José Boca, como algo profético. Boca de Deus para anunciar, abençoar vidas naquele lugar. E eu espero em breve estar aí com vocês na África para juntos passarmos um tempo numa cruzada evangelística pregando a palavra de Deus, orando pelos enfermos, só fazendo a obra de Deus. Deus abençoe você. Vamos para a palavra novamente. Então, diferente do que as pessoas imaginam, Sansão não era 100% todo o tempo o homem mais forte do mundo. Mas de tempo em tempo o Espírito de Deus vinha sobre ele. Agora, o que fez ele perder a força? Porque cortou-se o cabelo. O cabelo era o símbolo de uma aliança com Deus. O cabelo era apenas um símbolo da aliança. Quando perdemos a aliança com Deus, perdemos o contato com o Espírito Santo. Perdemos o contato. Você não pode perder a aliança com Deus.
ter aliança com Deus é ser servo de Deus. Ser servo de Deus é seguir a sua palavra. Jesus disse assim, olha, vós sereis. Isso foi a mensagem da primeira madrugada. Meus discípulos, se fizerem o que eu estou vos ensinando, e então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade que liberta é a verdade que nós seguimos como instrução. Palavra de sabedoria que está na Bíblia Sagrada. Uma palavra que abre os caminhos. Uma palavra que abre portas. E eu não estou falando apenas portas físicas, mas portas do mundo espiritual. Existem pessoas que têm uma vida trancada, amarrada, nada anda, tudo está parado. É porque você precisa voltar para a aliança, voltar o caminho. Olha, a Bíblia diz que após a morte de Jesus, 2 discípulos estavam caminhando, e nós conhecemos a história sobre o caminho de Emaús. E esses 2 dão-nos a entender que estavam voltando para a sua casa, para as suas antigas práticas, para a sua antiga vida. No meio do caminho aparece alguém conversando com eles e diz, por que vocês estão aí? Sobre o que perguntam, sobre o que conversam, deixam participar da conversa. Jesus está dizendo esta madrugada, deixa eu participar da sua caminhada, da sua jornada. Deixa eu estar junto com você. Você pode dizer comigo, vem Senhor Jesus estar junto comigo. Não me deixe caminhar sozinho. Jesus não dispensou ninguém sozinho. Nunca. A Bíblia diz que ainda no seu ministério terreno, ele sempre mandava mais de um fazer determinadas coisas, nunca sozinho. A Bíblia diz que, um certo tempo, Jesus dispensou 70 pessoas para pregar o Evangelho de 2 em 2. Nós vemos sempre que em Atos dos Apóstolos, eles eram acompanhados sempre de alguém. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo de Deus disse aos discípulos, separai a Paulo e a Barnabé para uma obra missionária que eu tenho designado. Jesus está pedindo agora esta madrugada, deixa eu fazer parte da sua jornada, da sua caminhada. Caminhar sozinho, andar sozinho, na sua vida espiritual, é ter fracassos, é não ter companheiro para dividir, para lutar junto. E o Espírito Santo de Deus, que foi enviado como Consolador e que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, a promessa que um dia o Mestre Jesus havia dito, está nesta madrugada junto conosco, buscando aqueles que querem retornar à aliança com Deus. A aliança significa ter a presença dele. A aliança significa andar em contato com Deus, ter os céus abertos sobre as nossas vidas. Então Jesus dá a instrução para eles, fiquem em Jerusalém.
É necessário ter obediência à palavra de Deus. É o primeiro quesito para ter a companhia do Espírito Santo. Obedecer. No caminho de Emaús, quando o mestre se apresenta àqueles dois discípulos e eles não conhecem, não o reconhecem, vai falando com eles a respeito das Escrituras e o coração deles vai enchendo, vai ficando cheio. E ao chegar no final da jornada, insistem com aquele homem que era Jesus e eles não haviam reconhecido para entrarem na casa. E quando ele entra, eles reconhecem que era o Mestre Jesus. E o que acontece? Eles voltam. Chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você voltar aos pés do Senhor Jesus, voltar aos caminhos do Senhor Jesus, você que se afastou, você que não ora mais, você que não busca mais, você que não lê mais, você que não jejua mais, você que não consegue mais buscar a Deus em oração, você que entra em crise de existência, você que entra em crise de ansiedade, você que tem angústia, desespero, parece estar sozinho, parece que tudo e todos estão tão longe de você, é o momento de voltarmos e cairmos aos pés daquele que pode todas as coisas, que pode mudar a nossa história, que pode mudar a nossa vida. Eu estou preparando uma série de mensagens que vai se intitular Diário de um Pastor, onde eu vou contar experiências. É lógico que eu não vou citar nomes de pessoas para não as comprometê-las, mas vou contar experiências e uma delas eu vou dizer agora, o que o poder do Espírito Santo pode fazer com uma pessoa. Certa vez nós estávamos na igreja, uma igreja que nós havíamos acabado de construir, uma igreja que nós havíamos acabado de levantar, ainda em construção, mas nós estávamos lá dentro, e num culto entrou uma senhora, e ela prestou culto a Deus conosco, e no final do culto ela nos procurou e disse: o senhor poderia ir lá em casa amanhã e orar pela minha filha? A minha filha passou por um problema. Ela passou por um problema emocional muito grave e perdeu o gosto pela vida. Se trancou no quarto, está alguns dias no quarto trancada, não bebe, não come, não responde quando a gente chama, e eu só ouço gemidos. Eu não sei o que está acontecendo, minha filha não toma nenhum banho. Havia um obreiro comigo, um evangelista, um homem muito querido, me ajudou muito na minha caminhada, na minha jornada ali naquele lugar. E eu disse para ele: amanhã você vai comigo. Marcamos a hora e ele foi comigo. Quando entramos na casa, eu me lembro até hoje, quando entramos na casa daquela mulher, aquela jovem que estava no quarto trancada, começou a urrar. Eu senti a presença de tanto demônio, de muitos demônios naquele lugar. A menina estava possessa. Nós estávamos na sala, a mãe bateu na porta do quarto, pedindo para que ela abrisse, para que a gente pudesse entrar e orar por ela. E ela urrava lá dentro. E eu disse para aquela senhora: olha, a senhora não precisa pedir para ela abrir a porta. Não precisa pedir para ela abrir esta porta, porque ela não vai te ouvir. Eu li uma palavra e fiz uma oração. E a oração que eu fiz foi a seguinte: eu pedi para que o Espírito Santo de Deus entrasse naquele quarto e fizesse o milagre,
e repreendi aquele demônio em o nome do Senhor Jesus. E disse para aquela mulher: eu espero a senhora na igreja neste domingo, testemunhando o milagre de Deus. E fui embora. Eu me lembro que esse obreiro olhou para mim no caminho, quando estava indo embora, e perguntou: pastor, será que aconteceu alguma coisa, um milagre? Eu disse: eu não tenho dúvidas, porque não fomos nós que entramos dentro daquele quarto. Não foi a mãe que entrou naquele quarto, não foi um ser humano, mas o Espírito Santo de Deus. E no próximo domingo aquela senhora foi até a igreja e depois do culto ela nos procurou com alegria e disse: eu queria agradecer, porque assim que o senhor saiu da minha casa, a minha filha abriu a porta, tomou um banho e pediu comida. A garota foi liberta pelo poder do nome do Senhor Jesus. Mas não porque o pastor Gilberto entrou naquele quarto, ou porque aquele obreiro entrou naquele quarto, ou porque a mãe entrou no quarto, não. Porque o Espírito Santo de Deus entrou naquele quarto e mudou a vida daquela jovem. O Espírito Santo de Deus quer entrar agora na sua vida, na sua casa, quer transformar você, quer mudar a situação, ele quer mudar a sua visão das coisas. Às vezes a gente fica desesperado, fica eu aqui, olha, às vezes aqui no Brasil e o pastor José Lucas Boca lá na África, e nós ficamos aflitos porque precisamos terminar. Nós fizemos uma promessa àquelas crianças e a gente fica aflito, e o coração, e olha, precisa disso e precisa daquilo, e eu fico assim desesperado, eu corro atrás disso, eu corro atrás daquilo, eu faço o pedido para as pessoas e tal, mas eu vejo o Espírito Santo de Deus trabalhando e nos ensinando a estar à sua dependência. E Deus vai cuidando da obra, de tudo. Quantas vezes você também não se viu desesperado, não havendo saída para mais nada? Deus está querendo dizer a você: deixa o Espírito Santo tomar as rédeas. Quem anda com Jesus, quem tem aliança com Jesus, tem o Espírito Santo guiando, coordenando, ajudando. É o Espírito Santo que nos dá a orientação. Mas para termos a orientação do Espírito Santo, nós precisamos ter obediência à sua palavra. Segunda coisa que nós precisamos é a busca da palavra, o estudo da palavra. Jesus disse que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, faria os discípulos lembrar de tudo quanto Jesus havia ensinado a eles. E para que o Espírito Santo te faça lembrar da palavra de Deus, você precisa buscar, ler, estudar. Existem pessoas equivocadas quanto à ação do Espírito Santo, não estuda, não busca, ainda fala mal de quem é teólogo, fala mal da teologia e diz assim: a Bíblia diz que o Espírito Santo vai me fazer lembrar. Lembrar do quê? Se não há uma leitura da palavra, se não há um estudo da palavra, vai lembrar o quê? Então, primeiro eu preciso obedecer uma ordenança. Segundo, eu preciso buscar a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, quanto mais eu estudo a palavra, mais o Espírito Santo se aproxima, mais o Espírito Santo fica próximo.
Porque a palavra de Deus tem o poder de trazer libertação da mente, libertação da visão, da audição espiritual. O Espírito Santo, para nos guiar, ele precisa introduzir em nós lembranças da palavra. E para que haja lembrança, como é que eu vou lembrar de algo se eu nunca vi, nunca li, nunca estudei? Gabriela Bueno, fala comigo, por favor, pastor. Olá, Gabriela, estou falando. Mas é Deus falando contigo esta madrugada. Deus está preparando um povo para um grande e poderoso avivamento que já começou no mundo. Porque Ele quer transformar pessoas. É o último avivamento. É o último momento. E Ele conta com você. Ele conta comigo. Ele conta conosco para fazer algo transformador. O Espírito Santo de Deus, nesta madrugada, nos convoca a ter uma busca. Nos convoca a buscar a sua presença. Nos convoca a orarmos mais, a lermos mais, porque precisamos ter a obediência, a busca pela palavra e a busca em oração. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Você entrou nessa live porque o Espírito Santo te trouxe até aqui. E porque Ele te trouxe até aqui, é porque Ele te ama. E por te amar tanto, reservou este momento para falar com você. No momento em que você teve uma crise emocional, no momento em que você teve uma crise existencial, no momento em que você perguntou se Deus ainda olhava por você, e Deus está revelando agora a sua vida nesta madrugada, naquele exato momento, a mão de Deus foi estendida sobre você. Você nunca esteve só. O Espírito Santo de Deus, nesta madrugada, está dizendo para você, Ele estava naquele lugar com você. Madrugada de milagres sobre a sua vida. Existe uma história nova a ser escrita. Eu vejo um livro em branco, com páginas a serem escritas, e o Espírito Santo com uma caneta perguntando, eu posso escrever a sua história? Uma história nova, uma história cheia de milagres, e o milagre começa agora, com a presença dele sobre a sua vida. Existem pessoas que agora estão ouvindo esta mensagem que está sendo cheia do Espírito Santo. A glória de Deus está inundando a vida destas pessoas de uma forma poderosa, de uma forma que não sentia mais. Estão sentindo o poder do Espírito Santo. Existem lágrimas correndo dos olhos, não consegue se contar. Sabe o que é isso? Milagre do Espírito Santo. Sentir o seu poder, a sua graça.
madrugada de vitória, madrugada de milagres sobre a sua vida. Deus está nos preparando para algo muito forte, para algo muito poderoso. Ele quer fazer milagres, mas quer usar cada um de nós para o milagre acontecer. Jesus disse: olha, vocês serão cheios do poder, receberão o poder do Espírito Santo. E sabe o que é mais importante ao receber o poder do Espírito Santo? Não é sair e realizar um milagre. Não é sair e operar maravilhas. Não é sair e falar em línguas estranhas. O maior poder recebido do Espírito Santo é a certeza da sua presença em toda e qualquer ocasião da minha vida. Não há momento de felicidade sem a presença do Espírito Santo. Pastor, mas a minha vida é tão triste, a minha vida é tão cruel, que se eu contar a minha vida, o senhor chora de tristeza. Se eu contar a minha vida para você, pastor, o senhor chora de tanta tristeza. Agora, se eu contar a minha para você também, vamos dois chorar junto. Vamos sentar, dar as mãos e chorar junto. Mas eu vivo a cada dia na esperança de um milagre, na esperança de uma resposta, na esperança de ouvir a voz de Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo, de ser instruído pelo Espírito Santo. E então passo a vivenciar os milagres. Você consegue dizer comigo esta madrugada? Eu preciso viver os milagres do Espírito Santo. Você consegue dizer? Se você consegue, diga comigo: eu preciso viver os milagres do Espírito Santo. Se quiser escrever na live aí também, pode escrever, confessa. Confessa com a boca, confessa com a escrita, porque o que você desejar e pronunciar vai acontecer. Provérbios diz que da mesma forma que a sua mente imaginar, assim será. O verso de número 8, Jesus declara: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E olha que interessante. Isso aqui eu disse ontem. O Espírito Santo em hebraico é Ruach HaKodesh. A expressão Ruach em hebraico, ela tem a ver com sopro, fôlego, vento. Se olharmos para o livro de Gênesis, quando Deus faz o homem, e a Bíblia dá-nos a entender de que com suas mãos Deus faz um boneco de barro, constrói o boneco de barro, e a Bíblia diz que soprou em suas narinas, deu a ele o fôlego de vida. Ruach, coloca nele o Espírito. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz: e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Dá-nos a entender, porque em Atos, capítulo 1, verso 15, diz que haviam cerca de 120 discípulos reunidos no mesmo lugar. Entre eles estavam os apóstolos,
a mãe de Jesus. Entre estas pessoas, cerca de 120. Em Atos 2, dá-nos a entender que todas elas estavam reunidas. E agora que vem o curioso, deixa eu lhes dizer algo curioso aqui, porque isso é profético para você. Isso aqui é profético para você. Cadê a Gabriela? Está indo aí? Você está indo aí, Gabriela, na live conosco? Você que pediu, fala comigo, pastor, por favor. Você ainda está aí? Olha que curioso. Olha o que é profético agora para a sua vida. Para você que está conosco nesta live. Uma palavra profética para você. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Primeiro, obedecendo a voz, que tinham que ficar em Jerusalém até que fossem revestidos. Buscavam ao Senhor com a palavra e buscavam ao Senhor em oração. Mas eles estavam reunidos ali com medo. Porque o mestre havia morrido, é certo que havia ressuscitado, eles tinham já a prova da sua ressurreição, mas tinham medo. Estavam escondidos. Medo de serem pegos. Medo de serem apanhados. Medo de morrerem. Porque as autoridades estavam atrás deles. E dentro deste conflito de medo do que podia acontecer, havia ali também crise de ansiedade por não saber o que ia acontecer. A ansiedade é o medo do futuro, é o medo do que pode acontecer, é o medo do que nos aguarda. A ansiedade é o medo daquilo que nós não conhecemos. A ansiedade é o medo desconhecido. E estavam ali reunidos com medo, enfrentando algo desesperador. E é nesta busca que entra no lugar um som como fosse de um vento. Ruach. Um sopro, um vento. E viram sobre eles línguas como que repartidas de fogo. E então saíram daquele lugar. O medo foi embora. Eu profetizo na sua vida. O Espírito Santo está entrando aí na sua vida. Todo o medo, toda a opressão, toda a dor da alma está caindo por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Todo o mal que se alojou está sendo derrotado agora pelo poder do nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te abraçar, vai te dar força. O Espírito Santo de Deus vai caminhar com você. O Espírito Santo de Deus vai caminhar com você. Atos 2 diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do poder. Foram transformados. E ao saírem daquele lugar, o apóstolo Pedro pregou a palavra de Deus para uma multidão de pessoas. E todos eles foram também agraciados pelo poder de Deus. Verso de número 41 de Atos dos Apóstolos diz: e os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
O poder do Espírito Santo será tão grande sobre as nossas vidas que testemunharemos da sua glória e muitas almas serão alcançadas, porque a descida do Espírito Santo tem a ver com conquista. Conquistar almas, quebrando barreiras, paradigmas, ultrapassando qualquer fronteira, seja espiritual, seja fronteiras físicas, fronteiras emocionais. Eu quero ministrar o Espírito Santo sobre a sua vida agora. Vamos orar, vamos buscar a Deus nesta madrugada com Deus. Pai eterno, sobre o poder da sua palavra ministrada, sobre o poder daquilo que nós aprendemos nesta madrugada, eu ministro sobre a vida destas pessoas o poder do teu Espírito Santo. Esse poder que através da palavra do Senhor Jesus nos liberta de tudo, de todas as amarras, toda angústia, toda dor, toda ansiedade, toda depressão, todo mal alojado sobre esta vida, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, eu repreendo agora. Todo mal que um dia se alojou nesta vida, eu ordeno que saia agora, porque todo este corpo, toda esta vida pertence ao Senhor Jesus. Eu declaro esta vida como templo do Espírito Santo de Deus. Toda obra do mal preparada, toda obra que foi feita, seja desfeita agora pelo poder do nome de Jesus. Desce sobre esta pessoa agora, Espírito Santo. Vem sobre esta pessoa agora, Espírito Santo. Enche de poder, de graça. Batiza o Senhor Jesus com o teu Espírito Santo. Reveste de poder. Reveste de autoridade. Porque como ministro do Evangelho, eu faço esta oração. Eu ministro esta oração sobre estas vidas agora. Sejam cheios do poder. Sejam cheios da graça de Deus. E vivam os milagres. Porque a partir de agora, o Espírito Santo vai caminhar com você. Madrugada com Deus. Madrugada de milagres. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe vocês. Essa live vai ficar gravada durante algum tempo. Seja missionário comigo. Seja profeta comigo. E envie para quantas pessoas vocês puderem. Entre nos comentários, depois que nós gravarmos, deixa lá o seu comentário. Escreve lá, eu quero caminhar com o Espírito Santo. E vamos nesta jornada de fé. Vamos nessa jornada de fé. Amém, meus queridos? Madrugada com Deus. Posso contar com você na próxima madrugada? Podemos estar juntos na próxima madrugada? Eu quero contar com você. 3 horas da manhã, madrugada com Deus, recebendo a bênção, uma porção da palavra e sendo abençoados, ok? Shalom, shalom, e Litraot.